Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o Olhar Contemporâneo, um podcast da PUC Campinas. E o nosso assunto de hoje é o cinema e o audiovisual. Estou aqui com dois convidados, o Mauro Garcia, que é presidente executivo da Brave, Brasil Audiovisual, e também com o André Buchatsky, que é diretor, roteirista, produtor executivo. Muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigado pelo convite, Márcia. Bom dia. Quero começar falando com você, Mauro, porque hoje nosso assunto vai falar sobre cinema e a PUC Campinas vai ofertar para 2025 um curso de pós-graduação chamado de Showrunner, de projeto até negócios. Que função é essa que a gente ouve falar tão pouco aqui no Brasil? Márcia, o showrunner, ainda você falou, é pouco falado no Brasil, mas ele tem uma função importante, uma característica importante nos mercados internacionais, não somente nos Estados Unidos, mas nos mercados internacionais. A função da pós aqui é a gente, nesse primeiro curso, e o showrunner foi escolhido, aprofundar nessa função. O que essa função tem de importante? Primeiro, ela também é multidisciplinar. Quer dizer, é um profissional que entenda o audiovisual, não somente na parte criativa, mas que ele também tenha conhecimento de produção, enfim, de desenho de produção, de edição, de captação de recursos, quer dizer, na verdade, um modelo de financiamento, como compor um financiamento. É mais do que um produtor executivo do cinema americano que tem lá a função, que é uma parte do que é um showrunner, de buscar o financiamento e os recursos, né? O showrunner, ele é aquele profissional que vai ter um projeto, ele vai opinar desde a parte criativa, mas ele vai identificar um projeto em que ele vai se envolver por inteiro. Então, ele vai se envolver desde a criação, vai palpitar em roteiro, enfim, porque ele já tem identificado potenciais clientes de distribuição e de exibição para esse projeto, vai acompanhar o cronograma de execução, de produção, enfim, vai depois mergulhar também, não vai editar, mas ele vai acompanhar o processo de edição. Por quê? Porque ele tem uma fidelidade, uma construção de relacionamento com o cliente, né? Seja o distribuidor ou exibidor, seja de salas de cinema ou de televisão ou streaming, em que ele vai garantir essa entrega. Então, esse projeto ele fica com ele o tempo inteiro, né? Então, ele é o responsável, ele dá quase que a garantia pessoal dele, profissional, para que esse projeto aconteça com qualidade e dentro do prazo estabelecido. Então, ele vai atuar em muitas questões, né? Não só na produção e não só na parte criativa. É muito mais que isso e não é só um vendedor. Isso teria o captador para fazer isso. Ele está envolvido com todas as etapas desse projeto. Você, como diretor, André, o que você acha dessa função aí? Porque a gente sabe que o showrunner nos Estados Unidos já há anos cumpre essa função e até por isso a gente tem, né, tanta bilheteria, tanto sucesso do cinema americano, né? Na Europa um pouco menos, mas agora no Brasil. Você acha que falta, vamos dizer, definir melhor e ter uma pessoa assim na nossa cadeia do audiovisual? Olha, Márcia, eu acho que é uma função de extrema responsabilidade, porque foi o que o Mauro falou, ele está envolvido com tudo. Eu acho que também tem que ter uma aptidão para estar envolvido com todo o processo, porque a gente vai vendo, e é normal em cada departamento do cinema, da TV, cada um faz, a direção de arte faz isso, o diretor tem isso, e esse profissional ele tem que englobar essa produção executiva, criativa, roteiro, saber falar lá com a ponta final. Eu acho que quanto mais desses profissionais a gente tiver no mercado, melhor, na verdade. Ele só vem a somar, é mais um integrante da equipe, que a gente sempre comenta, né? O cinema, a TV, a gente faz todo mundo junto, né? Tem uma coisa de colaboração ali. E o showrunner vem a colaborar com essa equipe multidisciplinar que está ali para entregar um produto audiovisual de qualidade.
Porque é um trabalho coletivo, né? Sim. Se as pessoas se enganam achando que, não, o diretor só dirige e vai embora, o roteirista escreve e depois não quer saber mais do filho dele ali, né? Que é o texto, o roteiro, etc e tal. Mas se tem uma coisa que é coletiva, né? Se tem uma função nessa vida, né, profissional da gente, que é coletiva, é o audiovisual, né, Mauro? Sem dúvida. Eu penso que o showrunner, como você falou aí, do roteirista já entreguei meu roteiro, ele já está em produção e tal, eu já vou para outro, né? Eu não tenho mais a ver, né? Apesar de que deveria, né? Acompanhar até o fim. Mas o showrunner não, ele vai, é um filho, né? Ele vai até o fim com o projeto, né? E essa função de showrunner que começa a ser entendida assim, pelo mercado e tanto pelas plataformas de streaming ou os canais de televisão, enfim, e mesmo no distribuidor de cinema, assim, como o André falou, assim, é de responsabilidade porque ele assume esse papel. É isso. Né? Ele assume esse papel em nome de uma equipe inteira. Eu sempre brinco assim, que hoje, se a gente tivesse a frase famosa do Glauber Rocha, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ele hoje, eu não sei, ele trabalharia para uma produtora, né? Porque, assim, ele não... Hoje, a exigência, por exemplo, de quem entra no mercado como um empreendedor, de ter uma pessoa jurídica, gente, vem muita coisa não é só a contabilidade da empresa, não. Vem um monte de atribuições, desde você passar a ser um contratante, enfim. Eu acho que aquela visão romântica do Glauber hoje, pela complexidade que a gente tem hoje no mercado audiovisual, ele teria dificuldade. Ou ele seria um diretor contratado também, ok. Né? Exato, né? exato. Sim. Quem não gostaria de ter o Glauber Rocha, né, no seu elenco ali? Agora vamos chamar um diretor, vem lá o André Buchatsky ou o Glauber Rocha. Pô, né? O cara é feliz se você para ali, tá junto. Não é? Mas ele não levaria sozinho o projeto inteiro. Não, ninguém leva, isso. né? Leva. Essa é a nossa característica, né, do audiovisual, né? Não dá para trabalhar sozinho, não é uma coisa solitária, né? Vamos falar um pouco sobre o cinema atual, né? O Brasil, depois, né, de longo e tenebroso inverno, vamos chamar assim, né, para encurtar a frase, vive talvez um bom momento do cinema nacional, né? A gente fez bonito lá em Cannes com Ainda Estou Aqui, né? Mas já tinha também feito agradado o público com o Motel Destino, né? Você acha que o Brasil vive um dos seus melhores momentos do cinema? Uma pergunta para os dois aí. Eu acho que fazer cinema é sempre difícil, né? Eu acho que historicamente é complexo, não é fácil, porque não é barato fazer cinema, né? Sim. É uma produção cara. E quando você consegue o dinheiro, que já é uma luta, você ainda tem que reunir a equipe, também conseguir o elenco que você quer. Então tudo isso é complexo. Eu acho que eu sou um otimista. Geralmente eu sou um otimista, eu acho que as coisas dão certo. Demora um pouco, né? Poderia ser mais rápido, porque sempre tem uma parte burocrática também. Então tem todo um... O que é bom do showrunner, né? Voltando para o tema principal, porque ele já pode ir ajudando nessa parte, ó, desde a ensine até a ponta final. Mas eu acho que a gente voltou a crescer, as coisas voltaram a dar certo, a gente está com as leis de incentivo valendo, tá rolando. Então, editais abertos, né? Temos streams, então até boto aqui já uma pequena polêmica, mas eu acho que hoje em dia o streaming também é uma forma de cinema, né? Quando você contrata ali um filme, 90, 120 minutos, streaming ou cinema, tá ali já, é a mesma coisa, a mesma qualidade, tá tudo muito parecido. Então, acho que tem várias formas de conseguir essa verba e executar e realizar esse sonho do cinema. Mauro, você, pela Brave, né, tem contato com todas as produtoras independentes, né? A Brave tem essa função, né, de fazer girar os negócios, de dar apoio, né, técnico, inclusive. Como é que você está vendo esse momento do audiovisual no Brasil, do cinema específico? Essa discussão, eu faço parte do Conselho Superior de Cinema, né? Mais uma vez. Mas dessa vez é diferente um pouco. O que a gente tem discutido, isso não é uma discussão que está em todo lugar, que a gente voltou a ter recursos
públicos, e claro, o recurso público ele induz, ele atrai o recurso privado, né? Porque quando o governo brasileiro, o Estado brasileiro coloca foco no cinema, como outros países fizeram e fazem, você está dizendo que pode vir, ou via leis de incentivo, enfim, como a lei do audiovisual, como os mecanismos estaduais, municipais também, não só os federais, você está dizendo que o audiovisual é importante para o país. Mas a gente está vivendo um momento um pouco parecido ali com a chamada retomada, ali em 94, que a gente tem muito recurso para a produção. E isso cria uma distorção que foi, de certa forma, com a lei da TV por assinatura, né, com a lei do SEAC, ali em 2011, a abertura para a ocupação do mercado interno no mercado de TV por assinatura, a gente diversificou um pouco, a gente criou o mercado, né, criou a demanda com a lei. Então, os canais tinham, por obrigação, trazer, e eles foram muito além da cota, que era uma cota tímida. Então, você criou o mercado. O que está acontecendo agora a gente tem uma safra muito grande de produção, que além do que veio da lei do audiovisual, do Fundo Setorial Audiovisual, que é o principal mecanismo de fomento público do Brasil, a gente teve produções vindas da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei temporária, são produções com valores menores, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem um conjunto de produção muito grande. E onde que é, de novo, o problema? No escoamento. Então, a gente não tem distribuição e não tem exibição. Por que não tem exibição? A gente só tem 3.000 salas de cinema. 3.000 salas. Muito pouco, né? É nada, né? É nada. Assim, países como a Argentina, que assim, o México tem mais que o dobro. A Argentina tem também muito mais por conta de uma tradição, assim, e tem uma produção de menor quantidade, né? Não de qualidade, mas de quantidade, né? Então, a gente tem uma dificuldade de escoamento. Então, vai para o streaming, mas aí tem um problema de remuneração, né? O streaming paga muito menos do que você poder ser remunerado na bilheteria, caso você tenha sucesso no filme, né? Lógico. Se você não tem sucesso, você fica com o teu filme preso. Alguns não chegam nem à sala de cinema e não chegarão, porque não cabe, né? Não é um problema só do cinema brasileiro. O próprio cinema estrangeiro, o americano, ele também, a gente acha assim, porque teve Barbie, porque tem não sei o que, os Vingadores, tá, mas a maioria fica também uma semana, porque tem também muita produção que também não vai para o cinema, porque eles têm centenas e centenas de plataformas de streaming, né? Gente, nós temos aqui poucas. O exemplo mais recente é o Coringa 2. O Coringa 2, ocupou tudo. Né? Com Lady Gaga, etc e tal, e que estava fazendo, né, pouquíssima bilheteria. Ocupa tudo, mas ocupa depois tudo, aí mas fica um vazio. Então, o momento que a gente vive, a discussão é entender o audiovisual como um ecossistema. Se a gente continuar pensando só na produção, eu sei que os produtores não gostam muito, mas você vai ter um filme que você falou, o importante é passar. Você falou do filme para o festival, assim, nem que seja em festival também, porque festival também abre mercado. Abre. Se ele ainda for premiado, ele já vai ganhar uma outra coisa. Mas a gente não tem distribuição. E distribuição no exterior, aí pior ainda. Então, a Brave tem um projeto setorial internacional de promoção e exportação junto com a Apex Brasil, e que a equipe está lá no MIPCOM agora, mas a distribuição internacional ainda é um problema. Então, assim, nós temos, sim, muito dinheiro. Tem agora o Fundo Setorial aprovou 1.200 bi, né? Que é dinheiro, como a gente nunca teve, mas principalmente para a produção. E nós vamos ter o gargalo ali na frente. E como é que a gente resolve isso? Formando gente, abrindo novas empresas, o próprio governo talvez não criar uma distribuidora nacional, mas como é que a gente consegue caminhar para escoar esses produtos todos? Eu acho que é isso tudo, Márcia. Assim, vai desde a formação, quem sabe a gente não faz aqui uma pós aqui em distribuição, assim, porque eu acho que é importante. Boa ideia. Não tem professores. Não tem profissionais para isso, para tanta demanda. A gente tem distribuidoras, tem uma concentração também em algumas distribuidoras, que são as mais importantes.
de atuação, mas também são poucas. Eu falei de formação, ter de diversificação de empresas, e tem que ter tem que ter linhas para essa. Tem também para distribuição, mas que acabam concorrendo só no desempenho comercial. Não, tá, mas quem distribui os filmes que são filmes médios, né? Claro. Senão a gente só quer os que vão lá também. Todo mundo quer. Claro. Todo mundo quer o sucesso, o êxito de bilheteria. Mas tem um outro... Porque tem interesse. Lógico que tem. Tem né? público. A gente vê. Tem história para contar, né, história. gente? E olha como é interessante. A gente fala sempre, mas não tem plateia. Tá, mas cadê o trabalho de formação de plateia, né? Porque você também, se você não leva esses filmes que têm qualidade, mas que não são aqueles que vão dar grande êxito de bilheteria, se você não exibir esses filmes, não der acesso, você também não forma gente para esse público. Vai ter público só para um determinado tipo de... Não, isso é muito legal, de formação de plateia. Acho que é fundamental. Tem que ter onde passar e conseguir entender. Daí até uma questão... Porque tem público para tudo, né? Sim, então sim. Você tem que fazer um estudo disso, quem quer ver esse tipo de filme? E passar. E dar um jeito de chegar para essa pessoa ver. Porque aí a gente vai chegar nesses números, as pessoas vão começar a gostar mais, né? Entender talvez mais coisa de audiovisual ainda, para você poder ampliar mais salas, né? Mais festivais, talvez, mais cine-debates. Tem que promover. Tem que promover o bate-papo. E você quer ver essa função do showrunner? Assim, ele não vai ser o distribuidor. Provavelmente ele vai encontrar uma distribuidora que trabalhe no portfólio com o perfil do seu filme. Sim. Mas o trabalho do showrunner vai ser essa de identificar. Então, também. É muita atribuição? Mas ele, para ser um showrunner, ele tem que ter essa formação e essa visão do audiovisual e do mercado como um todo, né? Concordo. É isso Vamos falar um pouco sobre diversidade do audiovisual, né? Tá. E o André bem especializado nisso, né? Porque fez lá curta-metragem, faz documentário, longa-metragem, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas linhas, né? O que te agrada mais ou o que é mais difícil. Eu sei que você gosta de muita coisa, porque você mesmo já admitiu ser um cara otimista, né? Eu sou otimista. E um depoimento, claro, aqui. É um dos poucos diretores divertidos no set. Olha né, isso, hein? Que diversão! Trabalha, comanda a equipe ali, mas leva a sua função com leveza, né? Que também é difícil na nossa área, né? Todo mundo acha que é sempre glamuroso, brincalhão, e não é bem assim, né? Conta, o que você nos diz disso? Olha, primeiro eu acho que bom humor a gente tem que ter sempre, porque dá problema, gente. As pessoas acham que a gente vai pro set e não vai dar problema. Dá. As coisas acontecem, o roteirista não pode fugir mesmo, né? Que a gente tava falando. Tá aí até uma boa função do showrunner para garantir que não fuja, porque, né? Vai ter quer ir pra praia e chove. Não dá, você tem que pensar rapidamente numa outra cena, o que vai fazer no lugar. Eu tive uma oportunidade na minha carreira, eu fiz animação, um curta de animação, fiz documentários mesmo, fiz 2 longas ficção. E eu acho que o legal de você fiz séries, né? Fiz séries também. Na verdade, para mim, é sempre pensar o audiovisual de diferentes formas. E às vezes me perguntam, você prefere fazer ficção ou prefere documentário? Eu prefiro fazer o que me interessar. Se me interessando, eu quero fazer e quero realizar. Porque ambos dão trabalho, ambos têm uma questão de direção de arte, de música, de escolher o elenco ou escolher o melhor depoimento para contar aquela história. Então, assim, ao longo da minha carreira, o que eu fui procurando são temas que me interessam, que eu acho que é isso que é fundamental, porque dá muito trabalho. E a gente tem que fazer coisas que te agradem, né? E aí você tenta passar isso para a equipe. Então, acho que essa é a minha resposta, Márcia. Tá ali... Porque é isso, é tudo... E tem uma demora, né? Então, tem uma outra coisa que eu acho legal de falar, que você tem que sempre ter muitos projetos ao mesmo tempo, porque você está escrevendo numa lei, outro está oferecendo para um stream, outro para uma televisão, e aí ao mesmo tempo você vai rodando as bolinhas ali, girando e vai caindo e você vai fazendo. Você vê, foi bom você falar, André, porque o showrunner, ele pode, se ele tiver associado a uma empresa, assim,
ele também tem que trabalhar nessa possibilidade de um portfólio diversificado. Legal. Não só pelos prazos, né, porque a gente não tem previsibilidade ainda, né, do lançamento de editais, seja do Fundo Setorial ou dos editais das Secretarias de Cultura, enfim. O Brasil não tem ainda um calendário permanente que permita que as pessoas se organizem. Né? Mas ele tem... o showrunner que está já associado a uma empresa, que pode ser até um dos sócios, se tivesse perfil, enfim, de ter esse portfólio diversificado. Não só por conta dos prazos ou dos tempos de execução das obras, mas também nos formatos, nas narrativas, por exemplo. O Brasil tem poucos filmes de alguns gêneros, né? Então ainda tem, mas já tem alguns interessantes de terror. Exato. Né? É verdade, assim, né? Thriller não está ainda no nosso DNA, não tá, né? Mas já tem, policial já tem. Policial já tem. Quer dizer, thriller não, né, gente? Estamos esquecendo aqui do nosso grande cara do thriller, né? Acho que o André não era nascido, né? Mas sabe dele. Do Zé do Caixão, né, gente? Foi a grande escola de muita gente, né? E é um tipo de thriller, um tipo de terror, mas com êxito, né? Ele tem uma trajetória muito interessante. Mas a gente, por exemplo, o policial já tem... Mas fica assim, como se fosse fácil, né? Eu vou fazer comédia, vou ter milhões de espectadores. Não é assim. Não é assim. Não é assim também. Não é. Mas o Brasil tem uma tradição até das tentativas de estúdios, né? Desde Atlântida, a Veracruz não, que os filmes eram muito mais... Eu lembro porque a gente viu isso na TV né? Era Cultura. mais musicais. Mas era muito mais... Na Veracruz tinha um viés mais pro drama. Tinha uma coisa mais pro drama ou aquela coisa mais caricata do Mazzaropi, né? Sim. Mas na Atlântida era musical com comédia, né? Então o Brasil tem uma tradição. Mas hoje, você tem assim, as possibilidades são tantas, né? E o Brasil compete pouco em alguns gêneros. É ficção científica, então você pode contar no dedo. No dedo. Né? Então você teve lá de maior sucesso 3%, mas você tem muitas possibilidades. E aí passa de novo também por formação, né? Total. Né? Assim, mas aí a formação nós estamos falando lá do começo, né? Do roteiro, né? Das escolas de cinema, né? Sim. Na verdade, quem vai para essa área fica sempre achando que tem um negócio que vai ser o grande sucesso, né? Vai ganhar o Oscar, já compra roupa lá pro red carpet, né? Então... E não é assim, é mais trabalho do que outra coisa, né, gente? E tem uma tendência que não é no Brasil, mas que não é uma tendência desde sempre, principalmente do mercado americano, que é agora a tendência tem valor, no streaming tem valor se você faz uma obra adaptada. Então você já vende algo que deu sucesso. Então agora também todo mundo só quer o filé mignon. Então é a obra, é o conto, é o romance, assim, então é obras adaptadas. No Brasil isso era pouco. De um tempo para cá isso pegou porque é uma tendência mundial, porque é agregar valor. Outra coisa, André, que eu não sei como você trabalha, assim, eu vi isso nos eventos que eu tive na Espanha em junho, que era um painel muito interessante e que eu percebi como é que a gente está trabalhando. A construção, a produtora hoje tem que entregar um roteiro e para decisão de elenco já tem que ter a construção de audiência passa por uma audiência anterior, que é da escolha de atores que tem muitos seguidores. Sim. Tá crescendo Nem se ele é tão bom ator. Então, assim, é essa audiência que já vem meio fácil, igual da obra. Esse livro já foi... não tem erro, né? Não tem erro, ponto. Né? E aí o elenco também eu tenho não. pelo menos uns 2 ali que tem não sei quantos milhões de seguidores. Eu acho isso um horror. Não, vou jogar aqui a polêmica da real. Eu complexo acho um horror, mesmo. Mas é complexo, entendeu? mas Márcia, assim, é desse mundo que a gente vive. Sim. Né? E assim... Estou colocando aqui no showrunner porque é o objeto da nossa conversa, mas a gente está tentando colocar essas questões, mesmo sem aprofundar, também desde a graduação, quer dizer, desde a formação. Se você não achar que isso não é mais, porque vão pedir isso. Vão pedir isso.
E é importante saber. E aí, mesmo que a gente coloque como polêmica, um erro e tal, assim, mas vão pedir isso, né? Eu venho de uma trajetória de televisão onde isso não passava. A gente queria audiência, assim, na televisão, né? Mas a gente não está preocupado do cara ter seguidores. Lógico. Esse é nosso novo mundo aqui. Mauro, best-sellers de seguidores. Exatamente. Eu vivi isso na publicidade também, né? Você começava a escolher ali, vamos fazer a produção de publicidade. Falou assim, não, mas quantos seguidores ela tem? Por que você escolheu? Não, porque eu escolhi porque tem a ver com a marca, porque fala bem, porque é bonito. Não, mas quantos seguidores? E já saca o celular e já vai lá olhar quantos seguidores, né? Isso, para mim, assim, eu achava que era só da publicidade. Quando você vai para o cinema ou para séries aí, e você começa a ver que também as escolhas, né, dos patrocinadores, às vezes é isso, te impõe, quase que impõe. Quase que te impõe esse negócio, né? E, Mauro, você começou falando que quando você começou não tinha isso na televisão, né? Queria que você contasse pelo menos um pouco aí da história de... Você foi um dos criadores aí, né, de produção e tudo mais, do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que é da TV Rá-Tim-Bum. Da TV Rá-Tim-Bum, que é um case de sucesso, né? Por várias e várias gerações, né? Como é que conseguiu esse feito, né? Com pouca tecnologia da época, né? Numa TV pública, né? Em TV pública. Em dezembro agora faz 20 anos, né? Você vê que já não 20 é anos. 20 anos. Às vezes eu me assusto com o tempo que eu eu também, trabalho. Quando a gente se olha no espelho, né? Assim, a gente se assusta com o tempo. Eu vou começar de agora, depois eu volto lá na construção. Mas eu estava num evento em São Paulo, que é do Dia Mundial da Criatividade. E aí, na hora eu estava num painel, enfim, para falar de audiovisual, tinha outras pessoas, tinha um de música e outra de literatura. E aí, quando fizeram a minha apresentação, leram lá que eu fui o criador da TV Rá-Tim-Bum. Aí, eu desço do palco, aí vem um casal, né, um rapaz e uma menina, um casal de jovens que vieram me procurar, enfim, me agradecer, né? Eu falei, caramba, né? Eu, como sempre vivi atrás dos bastidores, tem umas coisas ainda que me chamam a atenção. E eles devia ter 20 e poucos anos, vieram contar o seguinte, que toda a infância deles foi pela TV Rá-Tim-Bum. Que legal. Aí que ele tira foto comigo. Nossa, mano, que bárbaro. Aí eu, sabe assim, às vezes caem umas fichas algum tempo depois, eu falei assim, você me perguntou assim, quando eu propus, assim, eu não tinha ideia disso, né? Quer dizer, assim, a escolha na TV Cultura foi muito engraçado, porque eu ainda não estava na direção da TV Cultura, mas aí eu fui contratado para outras tarefas, sempre para organizar canais de televisão, que acabou sendo uma característica minha ao longo do tempo. Mas eu apresentei um projeto, eram 4 canais para a TV Cultura, canais de mercado para a TV por assinatura. E alguns acharam uma loucura, porque assim, não, mas a gente já tem uma TV aberta, TV pública, que história é essa de canal para o mercado, né? Essa coisa meio... como se falasse de mercado, fosse assustador, que é isso? né? Não pode isso. Não pode ter dinheiro envolvido, sei lá, esses estereótipos, enfim. E aí só a TV Rá-Tim-Bum, dos 4, só um foi aprovado, autorizado, enfim. Aí entrei na fase de implantação, mas assim, era uma implantação, claro que os recursos da TV Cultura, assim, foi aprovado em setembro, tem que estrear em dezembro. Foi como assim, vou estrear um canal de televisão em dezembro. Mas toda a construção foi em cima para mim era o óbvio. E aí uma vez disseram para mim lá dentro, assim, teve no início um pouco de resistência, enfim, para entender o que era isso. Nossa, mas o Mauro conseguiu, ele criou um canal que era óbvio. Eu falei, mas o óbvio mas o óbvio é difícil, é muito difícil. Primeiro de reconhecer, né, identificar o óbvio, né? Por que era o óbvio? Você tinha uma tradição da TV Cultura de produção infantil, os outros canais também tinham todos a ver com tradição de produção da TV Cultura. O infantil, o nome eu não escolhi
não por acaso, porque é um nome que, assim, sozinho ele já era sucesso. Já se vendia, né? Já se vendia. Quando eu chegava eu era o showrunner. Tá ótimo. Além de dirigir, de criar o canal, eu também tinha que ir lá vender para as operadoras. Perfeito. Sim. Aí fui vender para as operadoras, olha, esse canal, a TV Cultura... Nossa, mas a TV Cultura, o que é isso? Porque primeiro os profissionais lá, que depois todos viraram meus amigos, mas eles não entendiam. Como assim a TV Cultura está inventando um canal de mercado? Vocês já não estão satisfeitos com o TV aberto? E aí, assim, o nome ajudava. Né? Então, virar todo mundo que teve o Castelo Rá-Tim-Bum e o primeiro Rá-Tim-Bum na memória, já iriam para lá, quase Sim. assim, vou querer levar para meus filhos. Né? Então, era o óbvio, a produção, depois aí, claro, a gente já inaugurou com alguma produção original. Ali eu logo depois eu já criei um movimento de ser o canal da animação brasileira, porque o canal continua até hoje de 100% de produção brasileira, o que ainda não tem. Tem canal estrangeiro que passa a produção brasileira, mas 100% infantil brasileiro não tem. E a aproximação com a animação brasileira. Vários estúdios de animação no Brasil começaram ali também. Né? Que é uma produção relevante no país, relevante. né? Hoje estão no mercado internacional, a gente só tem aí, ganha um prêmio. né, só para citar os mais conhecidos aí das pessoas, Peixonauta, Irmão do Jorel, Irmão do Jorel, né, vários. Uma produtora de animação agora no MIP Júnior, aqui no fim de semana, ganhou o prêmio de melhor pitching no mercado internacional. Que bacana. O Brasil faz muito bonito, o Inhanesi ganha todo ano, enfim. Então, assim, às vezes é o óbvio, sabe, Márcia? Que você, às vezes, não tem... não é um raciocínio, parece, não é claro que é complexo, assim, mas ali foi a história do óbvio. E é isso mesmo, acabou formando muita gente. A gente está falando de formação de plateia. É um tipo de formação. Claro, né? Claro. Já nasce formação de plateia. Conta pra gente sobre o seu último trabalho, que também é uma coisa muito delicada, que você fez uma série aí pra Spot TV, Globoplay. Sim, fiz. Foi pra Paris, né, gravar, mas longe de ter aquela coisa chique do negócio, você teve que ter mesmo, foi sensibilidade, né, André? Sensibilidade, eu fiz agora, a gente estreou no Spot TV e no Globoplay, chama Da Inclusão ao Pódio. É uma série sobre o movimento paralímpico. Sim. E, na verdade não. A gente vai estar fazendo uma série de projetos junto com a Globo, com o Comitê Paralímpico Brasileiro também, para falar dos atletas paralímpicos. Então, a série foi para introduzir no movimento paralímpico. Chama Da Inclusão ao Pódio. O nome é o melhor impossível, inclusive. Porque começa da escolinha ali, quando a gente vai atrás dos novos atletas, passando para o mercado de trabalho, onde está o comitê pelo Brasil, e chegar no pódio. Então a gente chega nos grandes atletas que iam ainda para as Paralimpíadas ganhar ouro. E ganharam. Muitas medalhas. Certo, muitas medalhas. Muito bem. Foi muito bem. E aí eu até já conto aqui para vocês que em dezembro a gente estreia o filme sobre as Paralimpíadas, dessa trajetória maravilhosa, histórica do Brasil, né? 5º lugar. Com outros atletas que participaram daí do documentário, para contar como é que foi o dia a dia, o treinamento, até chegar em Paris e o que aconteceu em Paris. Então, é isso. Então, e como é que foi essa experiência para você? Para mim foi maravilhoso, porque para mim começou... Eu gosto quando a coisa começa assim, do nada, tipo, me convidaram um dia para ir no movimento, lá no Comitê Paralímpico. Aí eu fui, chego lá, deslumbrante, assim, um lugar gigantesco, fica na Imigrantes. Vale a visita, inclusive, já deixo aqui para todo mundo que estiver ouvindo a gente, vai lá visitar, que vale a pena. Vai ter infraestrutura, super legal. E aí começamos a conversar sobre as possibilidades e nasceu a série, nasceu o filme, nasceu mais 2 que a gente vai lançar no que vem também, um sobre mulheres no pódio, outro sobre futebol de cegos. Então, e é um universo totalmente... Era novo para mim, né? Foi isso que eu também acho legal da nossa profissão aqui, né? Que eu acho que é legal falar para os estudantes também. Que a gente, às vezes, vão vindo novos assuntos que você vai ter que mergulhar, entender e começar a falar a respeito, né? Que nem eu tô falando aqui para vocês hoje. E para mim, ter convívio com esses atletas, com os atletas, com o que eles querem, com os objetivos, eles darem intimidade, né? Eu vou na casa deles ali, conversar, ver o treino.
Foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa que eu tento passar para a tela. Então, muito bom. E tá agora... E eu achei também legal de números que o Sport TV, durante as Paralimpíadas, conseguiu uns picos de audiência de 6 milhões de pessoas assistindo. Sim. O que é legal. Pra gente mostrar para as pessoas, claro, né? claro. Tem público para tudo, público pra né, tudo. gente? Mais uma vez, tem você público para falou. tudo. Para tudo. Então não vê. Então, foi Falando em profissão, né? O André, a formação dele é publicitário e virou diretor, né? Eu sou jornalista e produtora executiva do cinema. Verdade. Você acha que o showrunner também vem um pouco, essa pós, pode abarcar várias profissões que às vezes você acha que, não, só quem fez cinema é que pode fazer essa pós. Na verdade, a gente tem uma amplitude de profissões aí, uma gama de profissões, melhor dizendo, que pode ir para essa pós-graduação, Mauro. Sem dúvida, porque o audiovisual, ele não é um mercado fechado em si mesmo, né? A gente chama isso de... O audiovisual, ele opera numa... que a gente chama de economia circulante, né? Porque uma produção audiovisual vai demandar logística, né? Transporte aéreo, transporte terrestre, vai demandar um catering, né? Tem que ter gastronomia. Contador, né? O controller, um advogado, né? Uma especialização em área financeira, assim. E aí a gente volta ao showrunner, assim, ele vai ter que saber um pouco de tudo. Ele não é especialista em nada, mas ele vai ter que se identificar. Claro que ele tem uma aproximação com o audiovisual, que ele vai ter que identificar se aquele roteiro é o que ele quer. Né? Mas ele pode também identificar uma obra literária para ser adquirida. Exatamente. Né? Exatamente. Ou um trabalho na internet, na web, Exato. que ele possa virar uma série para canal de televisão ou streaming. Quer dizer, tem assim. Agora, com certeza, quem vai entrar nesse curso de pós-graduação vai ser advogado que quer entrar no ramo, ou ele já está, ou vai entrar no ramo do entretenimento, né? Que é um mercado. E faltam profissionais que entendam dessa área de audiovisual, né? Atenção, advogados, fica a dica. Pois economistas, né? Para ter essa questão, trazer essa visão de arquitetura financeira dos projetos, né? Senão, imaginar que o diretor também, ele tem que conhecer das leis. É isso. Então tem que ter, administrador tem que ter gente para trabalhar. Nem todo. Vai ter gente que vai ter mais característica de empreendedor, que vai querer ter a sua empresa, sua pessoa jurídica. Tem gente que vai ter perfil de contratado, tudo bem. Sim. Mas assim, como o audiovisual ele mexe e ele interage com outras áreas da economia, a gente com certeza vai ter inscritos de outras áreas de formação. Você acha que hoje, no audiovisual falando, faltam pessoas capacitadas, bem formadas, para lidar com todos esses assuntos, Mauro? Sim, falta muita gente. Falta, né? Muita gente. A gente tem não só os cursos tradicionais de cinema, mas mesmo esses cursos específicos, por exemplo, oferecidos no mercado para roteiristas, enfim, ainda tem muita dedicação para a área criativa. Então sai muita gente. Uma vez eu estava com um professor lá da USP e tal, ele falou assim, nossa, os alunos todos querem ser ou diretor ou roteirista. Já ouço faz muito tempo, viu? É verdade, Mauro. É isso produtor. aí. Ninguém quer. Ninguém quer ser produtor. Eu falei, gente, mas produtor é super importante. Nem produtor. Mas é que produtor trabalha muito. Agora eu vou defender meu lado aqui, gente. Ué, mas o produtor... Tá falando aqui que eu não faço nada. Não, mas não faz nada. Tudo chega lá e chega lá e tá tudo certo. O problema, né? Assim, teve algum problema no set, chama o produtor. O catering não veio, chama o produtor. Não, mas o motorista não foi buscar a atriz ainda, chama o produtor. É difícil, né, gente? É muito difícil. Mas você também pode falar isso, porque você também você junta as funções, né? Esse é um showrunner também já faz um tempo, porque ele dirige, mas também faz a produção executiva. Sim, o diretor não sabe nem o que pedir pro produtor. Não dá, né? Não dá. Né? Tem que saber de tudo um pouquinho, pelo menos. Pelo menos, para poder falar. E acho que as novas gerações é que precisam também ter esse olhar, né, vamos dizer, multifacetado da área de cinema e audiovisual, né, gente? A expectativa da pós e mesmo da graduação aqui é essa, de trazer essa visão mais ampla.
né? É claro que após aí a gente está em showrunner, mas a ideia é fazer aprofundamentos assim, em várias funções ou várias áreas desse ecossistema, né? Eu acho que essa é só a primeira, porque a gente tem muito assunto para aprofundar e para ver se forma profissionais, né? E por que Campinas, assim, apesar de ter a possibilidade de ser remota, assim, o audiovisual hoje está descentralizado. Total. Assim, e aqui você tem em Campinas uma possibilidade não só de interação com as leis de incentivo à cultura, mas de um mercado industrial, enfim, assim, que podem ser. Esse mercado pode ser futuro patrocinador, né? Total. É. Não, tem que expandir Então não é mesmo. só pensar Sair dos eixos. que eu vou formar aqui e vou direto para São Paulo. Não, talvez a gente tenha um mercado aqui. Né? Não, e aliás, tirar um pouco, né, desse eixo Sim, Rio-São total. Paulo, Isso né? é fundamental. Aqui na região a gente teve alguns anos o polo de Paulínia, né? Que ainda hoje, né, se grava e tal, mas menos agora, né? Mas a gente teve uma boa iniciativa exatamente de sair desses grandes centros, né? Sim. Quando você vai para os outros lugares, você descobre também pessoas incríveis para trabalhar, né? Você já foi gravar em outras cidades, né? E juntou aí um pouco de equipe paulista que leva, Sim, mas... junto com você, inclusive. Levei a Márcia junto. Falei, Márcia, vamos pro Rio de Janeiro comigo. E aí tinha uma parte da equipe que era carioca e tal. E Exatamente. essa mistura é um de uma trabalho riqueza. E Márcia, Márcia e André, eu estou acreditando que essa oferta de cinema audiovisual, tanto na pós como na graduação, eu acredito muito em indução. Isso vai mexer com esse mercado aqui. Eu acho que a gente vai ter aí a médio e longo prazo assim, uma abertura de produtoras, Espero que sim. vai aparecer estúdio, casa de pós-produção. Acho que a gente vai ter um deslocamento, porque eu acho que vai chamar a atenção. Sim. Né? E porque você tem muita gente Que é envolvida, isso né? O que é isso que a PUC Campinas está... Tá fazendo aí. E com essa tradição, né, de E com a bons tradição e cursos, com a marca, professores, né? Tem uma história Eu me formei aqui na PUC, sabia? Olha! Não Eu nem vou falar quando foi, porque senão a gente vai ficar fazendo conta aqui. Mas voltou de outro jeito. Mas né? voltei de outro exato, jeito, boa. exatamente. Voltei para essa casa de outro jeito. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas antes, o Olhar Contemporâneo sempre tem uma dica dos nossos convidados, entrevistados, para a gente deixar aí para a pessoa, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, para falar. Às vezes é um filme, um livro, um curso, enfim, queria ouvir de vocês aí alguma dica para a gente deixar para a galera que está nos assistindo aqui. Boa. Ó, eu trouxe aqui 2 livros. Tem até um que é aí de showrunner. Vamos ver se vocês gostam. Já que estão nesse tema. É um que eu li agora do Arnon Grunberg, chama Tirza, que é um romance. Não tem ainda adaptação. E quando tem essa coisa do showrunner que a gente estava falando, ver um TikTok que talvez vire uma série, um filme, um livro. Esse aqui eu fiquei pensando, poxa, imagina transformar isso aqui em cinema. É um dos maiores escritores holandeses. Teria outro problema aí que teria que comprar os direitos lá, trazer para cá, adaptação, tudo mais. Mas tá aí um trabalho complexo para um showrunner. E um outro que eu achei só mais pela diversão, que é da minha infância, que é Onde Está o Wally? E eu estava na livraria, achei Onde Está o Wally em Hollywood. Que eu achei uma graça. E falei, vou levar para mostrar pro pessoal. Que é super bacana. Ele vai passando pelo mundo dos figurantes, dos produtores, do musical. Então você fica procurando ele no meio de todas essas funções. Acho que aquela câmera lá pode ser boa para você. Opa, tem aqui, ó. Onde Está o Wally em Hollywood e do Arnon Grunberg, Tirza. Fica aqui 2 dicas. Muito bom. Mauro, com você. Bom, um livro que eu tenho há muito tempo e ele me ajudou a entender um pouco hoje, quando se fala assim, cinema ou audiovisual, né? Porque o cinema gosta pelo glamour, assim, ele não gosta de ser incluído dentro do audiovisual, ele quer um lugar à parte. Mas hoje, e até a mudança do nome da Associação para Brasil Audiovisual Independente, hoje todo mundo faz tudo. O que difere, tem 2 coisas que diferem. Uma, e é o que o Arlindo Machado fala nesse livro aqui, A Televisão Levada a Sério, ele faz uma distinção entre obra seriada e não seriada. Isso para mim é bem importante. Assim. Por quê? O filme, que vai para a tela de cinema mesmo, em canal de televisão, assim, ou streaming,
é aquele que, a princípio, não é seriado. Então, ele é uma obra que se fecha. Independente de que a gente tem franquias, né? Pega claro. o Harry Potter, Não acaba Crepúsculo, nunca. são várias... Velozes e Furiosos. São vários filmes dentro de uma coisa. Mas não é a obra seriada, porque isso implica em outra coisa da dramaturgia, enfim. Então, essa é a distinção que ele faz entre obra seriada e não seriada. É um dos poucos teóricos que fala sobre... Por isso que ele chama de televisão levada a sério, um dos poucos que fala sobre televisão. E o outro é um livro de uma jornalista americana que fala sobre o século da solidão. O que é isso? Ela fala de um mundo que perdeu as conexões e de um mundo fragmentado. Por que eu acho que isso é importante? Porque ele tem a ver com um pouco do que a gente falou aqui desse mundo digital, né? Então, as relações estão fragmentadas, isso tem impacto, inclusive, hoje nas obras, né? Nos filmes, né? A gente tem, aliás, eu acho uma chatice, que é aquela coisa do filme que tem toda hora na tela, passa a troca de mensagens, fica de celular. Eu acho uma chatice. Do WhatsApp ali. Eu acho uma chatice. Mas, assim, é uma invasão do mundo que tem hoje. A gente falou de construção de audiência, enfim. Então, esse livro fala um pouco de como se dão as relações humanas, as relações de interesse dentro desse mundo digital. Legal. Então, eu acho que o audiovisual não pode ficar fora disso e tem que saber disso. Você acha que a gente caminha agora também outra provocação aí, né? Quando veio a televisão, o rádio vai acabar. Você acha que, né, agora com essas novas mídias digitais e essas novas formas, né, de comunicação, que a gente vai perder essa essência da arte do cinema ou do audiovisual de uma forma ampla? Eu acho que a gente nada acaba, né? A gente vai ter só acrescenta, tem uma transformação. A televisão, a gente vai ter durante muito tempo a gente ficou assim, tal da convergência, e tal. A televisão 3.0 vai fazer isso, né? Provavelmente a televisão vai ficar uma chatice também com invasão. Quer dizer, os comerciais já invadem, por exemplo. Eu que gosto de futebol. Nossa, então aquela coisa tá lá, que tem hora, né? que você nem está vendo o jogo mais, você está vendo lá a propaganda. A televisão 3.0 vai permitir essa integração entre televisão e internet. Não sabemos o que vai dar. Agora, tem espaço para tudo, né? Por isso que é importante, assim, o produtor, o realizador, né, e aí no caso aqui o showrunner, identificar para onde deve ir a sua obra, né? Porque nem tudo tem que ir para a sala de cinema. Exatamente. Né? Eu lembro que eu tive um aprendizado na prática, que era quando o meu filho mais novo era pequeno, assim, alguns filmes dessas franquias, né? Por exemplo, Rei Leão 2, 3... ia pra... Não iam para o cinema. Não. Iam direto para o DVD. Né? Como hoje vão direto para o streaming, a gente fica questionando. Porque nem tudo vai para uma tela só. Tem várias possibilidades, graças a Deus. Tem milhões de possibilidades. Agora, você tem que identificar, né? Porque senão... Porque primeiro não tem sala de cinema. Então, já começa por aí. Então já começa por aí. Mas se você identificar, e a tua obra pode fazer muito sucesso. Em televisão, por exemplo. Então, por que não? Que são milhões e milhões de espectadores. É isso. Né? Então, essa é uma tarefa, mas assim, faz parte de entender, né, as possibilidades. Assim, de olhar também e ver para onde vai. Como você diz, para onde eu devo pode ser canalizar. Um filme passado, os produtores do Bicho de Sete Cabeças, depois de uma carreira no cinema, onde o Santoro começou, foi passado, sabe o quê? Em salas, em cinema organizado em praças. Então, porque era a proposta do filme, de levar a questão das drogas para fora. Né? Laís Bodansky. E teve uma audiência absurda, porque andou o Brasil todo, né? Senão a gente fica preso na audiência de uma tela só. Então são muitas possibilidades. Você tem um exemplo disso, né? O seu Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós também, né? Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós foi para várias telas mesmo. Conta um pouquinho como é que é isso. Sei que a gente está acabando, mas vamos ouvir. Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós, bom, primeiro ele foi feito... Ele fala sobre imigrantes que vieram da Alemanha nazista para cá, e depois a segunda parte dele, ele fala dos novos imigrantes. Então ele começa em 45,
pouco de mim, sou judeu, como é que minha família veio para cá, e um pouco de nós, ele vai para nós, hoje em dia em sociedade. O que está acontecendo no mundo, né? As extremas, extrema-direita, extrema-esquerda, todo mundo, né? Ditadores pelo mundo. E a gente fez um lançamento bacana que teve um pouco de tudo. Então ele saiu, primeiro ele estreou na Cinemateca, foi legal, para convidados, especialistas. Depois a gente fez um lançamento na internet, também foi bem bacana, YouTube e tudo mais. E triunfou, foi o finalzão, passou na TV Cultura. Então ele foi cinema, internet, TV, e foi muito legal. Então ele continua, agora está disponível nos streamings. Então ele está aí em todas as telas. É isso. Tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. E são públicos diferentes, exato. Vão se somando. É né? isso. É muito legal. E aí vem os comentários diferentes de cada um, né? Porque aí uma pessoa que viu no Cinemateca acha uma coisa, quem vê na TV acha outra. Eu recebo as mensagens do pessoal. Eu vi na TV ontem, eu vi na internet. Até você acha outra. Eu também. Eu falo, caraca, eu não tinha pensado nisso aqui. Pois é. Gente, muito foi legal. ótimo conversar com vocês dois. Muito obrigada. Eu acho que agradeço. Quem estava aí interessado nessa área, né, descobriu várias coisas, várias histórias e pode se motivar realmente a estudar um pouco mais. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para arte, né, gente? Tem. Porque isso é que faz a gente, né, andar, acordar, que é contar as boas histórias, Sim, né? eu acho que esse curso que a gente começa com o showrunner vai ser bem instigante. Obrigada, Mauro, então, por estar aqui conosco. Obrigada, André. Até uma próxima. Obrigado pela companhia, André. Obrigada. E se você quiser assistir o nosso podcast Olhar Contemporâneo, procure pelo site da PUC Campinas ou também pelo Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima. Tchau.